Fala galera! Hoje a nossa aula é sobre os povos germânicos, que contribuíram bastante para o fim do Império Romano, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, se você não viu, confere lá, e que são importantíssimos na formação social e cultural na Idade Média na Europa Ocidental. Então, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Os romanos chamavam todos aqueles que não pertenciam ao Império e não tinham a mesma cultura que eles de bárbaros. Os gregos também faziam isso. Esse termo era bem pejorativo e dava a ideia de que os povos que viviam fora das fronteiras romanas não tinham nenhum desenvolvimento ou eram inferiores. Mas obviamente isso não é verdade. Os mais importantes eram os germânicos, no plural mesmo, já que eram vários povos. E obviamente não dá pra gente falar de todos esses povos aqui no vídeo. Então vamos falar de maneira bem geral algumas características deles. Eu vou colocar aqui do lado alguns desses povos. Eles não eram unificados, então era muito comum guerrearem entre si. Inclusive a guerra é um dos principais elementos dessa sociedade. Galera, é legal a gente entender também que a economia desse povo era baseada em trocas. Não existia um comércio com moedas entre esses povos germânicos. Eles faziam basicamente trocas e tudo aquilo que eles precisavam para sobreviver ou eles produziam através das práticas agrícolas, ou então recorriam a essas trocas entre esses povos. Outro aspecto importante é em relação à cultura oral. Esses povos não tinham uma escrita tão desenvolvida e basicamente a oralidade é um dos elementos mais importantes dessa sociedade. Inclusive, o direito desses povos é chamado de direito consuetudinário, ou seja, ele era baseado na tradição e passado de geração em geração através dessa cultura oral. Um detalhe que é bem interessante é o costume que esses povos tinham de fazer um juramento de fidelidade entre os guerreiros. E é isso que vai dar a origem à famosa relação de suzerania e vassalagem tão comum na Europa medieval séculos depois. Esse é um dos legados que os povos germânicos vão deixar para a Europa e que vai ser uma das peças-chaves para entender o feudalismo e as relações sociais na Europa medieval. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E galera, como eu falei para vocês, a ideia não é a gente trabalhar todos os povos germânicos e se entender de uma maneira geral a existência deles. Mas tem um povo que daí sim a gente precisa entender com um pouco mais de detalhes, que é um dos mais importantes e que são chamados de francos. Esse povo vai se estabelecer no norte da região que hoje é a França. E é um povo de origem germânica. Ele se estabelece na região do antigo Império Romano através das invasões que vão acelerar ainda mais a queda de Roma. Um dos reis mais importantes é o Clovis. Ele vai acabar fazendo algo muito relevante e que vai mudar bastante a história na Europa. Ele se converte ao cristianismo bem no finalzinho do século V. E a partir daí, os francos vão se tornar defensores do cristianismo e defensores da fé cristã, que já era estabelecida na Europa desde o final do Império Romano, garantindo a sobrevivência da igreja mesmo com o esfacelamento das estruturas romanas. Clovis também vai fundar a primeira dinastia dos francos, que era chamada de dinastia merovingia. Esse nome é em homenagem ao avô dele, que era um cara chamado Meroveu. Além do rei no Reino Franco, a gente vai ter um cargo bem importante, que é o de major-domus, que seria uma espécie de líder militar. Esse líder representava o rei nos vários conflitos e a atuação dos major-domos durante o período da dinastia merovingia é bem importante. Um dos que mais se destaca é um cara chamado Carlos Martel. Ele vai ficar conhecido por derrotar o avanço muçulmano na Batalha de Poitiers, em 732 d.C. Essa batalha é bem importante, pois ela vai barrar o avanço muçulmano pelos territórios europeus. Outra atuação importante é o do filho do Carlos Martel, o famosíssimo, se preparem para o nome, Pepino o Breve. Ele vai acabar combatendo os lombardos que tentavam avançar sobre as terras da igreja, onde hoje é a Itália. Irá acabar derrotando esse povo, garantindo a hegemonia da igreja nessa região. Galera, a atuação dos majordomos desse período ela é tão importante que o Pepino o Breve vai acabar sendo reconhecido pela igreja justamente pela ação dele em defender as terras papais. Ele se torna o rei dos francos em 754
E outro ponto importante é que ele vai garantir à igreja as terras dessa região da Península Itálica, que eu estou mostrando aqui no mapa para vocês, e o que sobra dessas terras na atualidade é justamente o Vaticano, que é o país controlado pela Igreja Católica. Mas o rei de maior destaque dos francos, sem dúvidas nenhuma, é o filho de Pepino Breve, o famoso Carlos Magno. Ele vai se destacar bastante na ampliação e na consolidação do território franco, e além disso, se aproxima ainda mais da Igreja Católica. E essa relação entre Igreja e Carlos Magno foi tão grande que o Papa reconhece Carlos Magno como imperador do Ocidente, numa alusão aos antigos imperadores romanos. Lembrando que na parte oriental de Roma, a gente tinha ainda em vigor o Império Bizantino, que tem vídeo aqui no canal também. Se você não assistiu, confere lá. Então existe o imperador do Oriente e o Carlos Magno, que foi nomeado como imperador do Ocidente. Essa coroação acontece no ano 800 depois de Cristo, e é nesse momento que ele acaba fundando o famoso Império Carolíngio. Para estreitar ainda mais as relações com a igreja, Carlos Magno vai começar a incentivar muito a formação do clero, criando escolas monásticas. Ele ampliou também catedrais, incentivou as artes, obviamente aquelas que tinham uma ligação com a religião, a música sacra e também a preservação dos textos sagrados e textos do antigo Império Romano. Não é exagero então falar que esse período vai ser conhecido como Renascimento Carolíngio, pois é um período de amplo crescimento cultural. Galera, outra coisa que é bem importante destacar é que Carlos Magno intensifica uma política de descentralização política, que vai ser uma característica famosa dos francos e que no período dele acaba se tornando bem comum. E como ele fazia isso? Olha só que interessante. Ele distribuía terras para guerreiros que passavam a ter poder político. Só que em troca, ele fazia os guerreiros jurarem fidelidade. Isso vai ser também uma das bases para o sistema de suzerania e vassalagem que vai vigorar na Europa medieval. Foi criado um cargo chamado missi domici, que em tradução literal seria enviado do Senhor. Essas pessoas eram responsáveis por fiscalizar se as ordens do imperador estavam sendo cumpridas nessas terras e, obviamente, o objetivo era muito simples: garantir o poder da igreja no âmbito espiritual e ideológico e garantir o poder do Carlos Magno, que era o imperador no âmbito político. Quando Carlos Magno morre, quem assume é o seu filho, chamado de Luís o Piedoso. Nesse governo, alguns problemas vão começar a aparecer, principalmente por insubordinação de alguns nobres com as ordens desse novo imperador. Luís o Piedoso não conseguiu conter essas revoltas. Ele era considerado pelos seus filhos como alguém muito permissivo. Isso fez com que eles dessem um golpe de estado no próprio pai, aprisionassem ele e os 3 filhos acabam dividindo o império entre si. Essa divisão foi oficializada com o Tratado de Verdun, e é isso que vai acabar estabelecendo a fragmentação do Império Carolíngio e, consequentemente, o Reino dos Francos. Eu vou deixar aqui ao lado um mapa dessa divisão. Uma parte vai ficar com Carlos, o Calvo, uma outra parte com Luís, o Germânico, e a terceira parte com Lotário I. Lembrando que esses eram 3 netos de Carlos Magno. Tem também as terras da igreja, que permanecem sob controle dos papas. É importante saber também que depois desse contexto de divisão do Império Franco, vai começar uma série de invasões nessa região, principalmente dos vikings. Quem já viu essa série aqui, ó, que obviamente tem muita fantasia histórica, sabe que ela mostra essa invasão acontecendo justamente nas regiões que eram o Reino Franco e que hoje é a França. E um dos personagens, inclusive, da série, o rei dessa região, é justamente um dos netos de Carlos Magno. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de conferir os outros vídeos aqui do canal. Tem bastante coisa interessante. E claro, se não é inscrito, inscreva-se. Isso ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube. Me siga também nessas outras redes sociais. Eu vou deixar aqui o link para vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!